Sim, irmã Nalva. É, falando sobre a volta de Jesus. Infelizmente, Jesus vem quando, hein? Aí a senhora falou que cada dia vem para uma pessoa, né? Mas eu acredito também nessa interpretação. Eu também acredito. Porque quando se fala na volta dele, se fala muitos fenômenos que acontecem aqui mesmo na Terra. Porque Jesus está lá, está aqui na Terra, o Espírito Santo, que é ele. E ele veio, está lá no céu, mas ele disse: Eu vou enviar o Espírito Santo. Se eu não for, ele não vem. É isso que está escrito na Bíblia. E quando ele envia o Espírito Santo, foi o próprio Deus que veio, que é o Espírito de Deus que estava nele quando ele estava aqui na terra. Por isso que ele disse: Eu e o Pai somos um só. Porque o próprio Espírito de Deus estava em Jesus. E quando a palavra diz assim: No princípio Deus era o Verbo. E o Verbo se fez carne. Quem foi que se fez carne? Jesus. No princípio Deus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Veja só. E o Verbo era Deus. No princípio Deus era o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Quem é que estava com Deus? Jesus. Não. Não, o Verbo era Deus. Quem era que estava com. E o Verbo estava com Deus. Quem era esse Verbo? Esse Verbo era Deus que estava com Jesus. Concorda? E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Mas essa confusão todinha nas pregações que o povo diz que a Trindade, a Bíblia não fala na Trindade, mas foi isso que o homem interpretou, né? Três, né? Três manifestações. Eu digo que são três manifestações que houve, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus habitou em Jesus. No caso, no, no caso, só houve só o corpo de Jesus para o Espírito Santo habitar nele, porque eu tenho um espírito que é o meu mesmo, você tem um espírito que é seu. E o espírito de Jesus era o próprio espírito de Deus. Então veja só. Então você diz que Jesus veio daquela forma, né? Jesus veio dessa forma para as pessoas, né? Bom, mas acontece que você acredita que ele vai voltar literalmente? Não, para essa terra não. Não, ele não vem como um homem. Ele vem como espírito. Ele está como espírito. Cada vez que acontece uma coisa, que é uma bênção ou justiça, então Jesus esteve presente, né? O Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo que é de Deus, que estava em Jesus, ajuda naquilo ali, desvendar um caso, desvendar um crime, né? Por exemplo, um homem mata seu pai e sua mãe e acha que não vai, ninguém vai descobrir, mas o Espírito Santo ele está ali presente para ajudar. É ou não é? É. Então é isso aí. Mas se fala tanto na vinda dele, mas eu acredito assim que hoje eu botei uns vídeos falando, sabe? Sobre a Nova Jerusalém. Vê só. Se em Apocalipse diz que a Nova Jerusalém descia do céu, que foi uma visão que João viu, essa Nova Jerusalém, eu digo melhor, essa Nova Jerusalém quis dizer só um lado espiritualmente que acontece aqui. Sabe o que é? Essa tecnologia do celular, essa tecnologia de... É diabólico. Escute. A IA, que é a inteligência artificial, tudo vem de lá. É não, irmão. É porque tem um lado bem e um lado bom. É. Sabe o que é que tá no mal? É pó para as pessoas, irmão. Não é? Tudo vem de lá. Agora só que o problema é que o povo tá com a mente cega. É esse aqui. A política tá com a mente Ali é um boneco, né? Peraí, no lance de baixo. Então, A política tá todo mundo no mal, a justiça tudinho. A polícia tá no meio do mal. Por quê? Porque estão trabalhando pro mal, mas quando se trabalha pro bem, as coisas caminham bem. A tecnologia não é errada não, vem lá de cima, só que o homem está trabalhando pro mal, tá entendendo? O mal cegou o entendimento do povo. Então é isso aí. Eu, Roger Souza aqui, o canal Momentos que Ensina. Eu e a irmã Nalva. Tamo junto sempre.
e a paz do Senhor Jesus para todos.